A gente sai com muita informação ao vivo, imagens do helicóptero da Record sobrevoando rodovia Fernão Dias, incêndio de grandes proporções no município de Guarulhos. Estamos na ponta da linha com o capitão Caroline, porta-voz do Corpo de Bombeiros. Capitão, bom dia, obrigado por conversar ao vivo com Hoje em Dia. Qual é a situação neste momento, capitão? Bom dia, Cicatelli. Muito fogo, muita fumaça no local. No momento temos 15 viaturas aqui. Como vocês podem ver na imagem, incêndio de grandes proporções. Informações de que não tenha vítima, estamos confirmando ainda. E no local aqui, a princípio, são madeiras, uma madeireira e produtos químicos que estão queimando. Não sabemos ainda que tipo de produto químico está queimando, mas as equipes já estão trabalhando para conter esse fogo o mais rápido possível e evitar que ele se propague e trazer mais edificações. Capitão, a gente viu aqui, eu vou acompanhando vocês aqui pelo X, pelo antigo Twitter. Inicialmente vocês enviaram 5 viaturas, mas aí por conta das proporções gigantescas do incêndio, agora já são 15 nesse combate, justamente porque é um material altamente inflamável. Como a senhora disse, madeira, que já seria altamente inflamável, e os produtos químicos, que aí isso envolve outros riscos, Além da toxicidade maior, pode ser mais tóxico esse gás aí, essa fumaça, ainda há o risco de explosões, capitão? Exatamente, nós não sabemos de fato o que está queimando, mas o risco de produto químico é severo. A gente não sabe o que está queimando e por isso não sabemos se tem risco de explosão, não sabemos que risco que esses produtos queimando oferecem para a saúde. Por isso que é importante que as pessoas que estão aqui próximos do local não permaneçam aqui. Os próprios bombeiros só entram no incêndio dessa magnitude com proteção respiratória para evitar uma contaminação, evitar que se coloque em risco. A gente está vendo nas imagens ali os bombeiros, capitão, até quebrando um muro para poder dar acesso neste momento, porque a dificuldade de acesso é um negócio impressionante numa situação como essa, capitão? E vocês precisam ter vários locais para poder justamente jogar a água, jogar os produtos necessários para conter a chama, certo, capitão? Agora a logística é justamente essa, colocar uma equipe combatendo, uma equipe com água, que reserva, que chama, que é o UCM, dando suporte de água para a água não acabar na ponta da linha. Então a logística de uma operação dessa, ela é grande e tem que ser concatenada para que não falte água em nenhuma das linhas, nenhuma das frentes que o bombeiro está atacando. A gente está vendo uma coluna de fumaça, capitão, absolutamente impressionante. Para a gente explicar para as pessoas, o que está queimando a gente está vendo o resultado dessa fumaça preta. Quando a gente vê a fumaça branca ali ao lado, já é os bombeiros, já é o efeito da água e de todos os produtos que vocês usam para conter as chamas. É isso, capitão? A ligação ela cortou um pouquinho, mas de fato, a produto queimando e essa fumaça preta significa que há material... diversos materiais queimando, tem fumaça preta, tem fumaça branca, tem fumaça cinza, então são várias coisas queimando junto. Por isso, da preocupação da gente tirar essas pessoas próximas e só entrar no local com aparelho respiratório mesmo, de proteção respiratória. Era exatamente essa pergunta que eu ia lhe fazer, porque numa situação normal, vocês já usam a proteção respiratória, mas numa situação como essa, quando a gente tem a informação dos produtos químicos, essa proteção é ainda mais fundamental, capitão? A proteção é fundamental. Uma equipe do GRAU, são médicos que trabalham com o Corpo de Bombeiros, ela já está no local para justamente monitorar também a questão da intoxicação ou possível intoxicação dos bombeiros. Então, de tempos em tempos, a gente tira o bombeiro, deixa ele passar por uma triagem médica e o médico faz esse controle de como as equipes estão se comportando a esse incêndio. Então, tem a preocupação com o homem também, que é o nosso maior bem, em deixá-lo 100% pronto para o serviço, que nós não sabemos quanto tempo que isso vai demorar. A gente está vendo agora até um drone ali, eu não sei se, imagino que seja dos próprios bombeiros, Eu imagino que vocês utilizem esse tipo de equipamento. Dá para a gente ver na aproximação da imagem do nosso helicóptero um drone que eu creio até que seja dos bombeiros para poder avaliar o tamanho disso, capitão? Exatamente, é importante uma visão geral do incêndio, não só por baixo, mas por cima também. Então, todas as tecnologias que tiverem à disposição, o Corpo de Bombeiros vai usar para minimizar os danos desse incêndio e acabar o mais rápido possível com essa ocorrência.
Nós estamos falando com o capitão Caroline Magalhães, que é porta-voz do Corpo de Bombeiros. Capitão, para que as pessoas possam localizar, especialmente para quem está fora de São Paulo, a gente está falando ali, ao lado dá para ver a rodovia Fernão Dias. A gente está muito perto do aeroporto de Cumbica, o aeroporto de Guarulhos. E, obviamente, há um risco e uma preocupação enorme com a rota das aeronaves. Você já tem alguma informação sobre uma necessidade de desvio dos aviões? Há essa comunicação entre Corpo de Bombeiros e o aeroporto? Eu imagino que sim, né, capitão? Na verdade, os órgãos que trabalham integrados já avisaram desse incêndio. Várias aeronaves já passaram por cima, então eles já sabem, já informaram também, provavelmente, que essa rota existe esse tipo de ocorrência em andamento. E agora a ideia é justamente agir o mais rápido possível, combater o mais rápido possível esse incêndio para que essa fumaça diminua e libere tanto o fluxo de veículos como o tráfego aéreo para que não haja outros acidentes decorrentes desse. Capitão, a gente vê que tem muitos imóveis colados mesmo, parede com parede ali. Inclusive, alguns deles estão sendo utilizados como rota de acesso para os homens dos bombeiros. E imagino que todos esses móveis, a essa altura, já tenham sido desocupados, né, capitão? A pergunta chegou bem cortada, mas como eu falei, a gente tem várias linhas de atuação, o bombeiro vai criando vários acessos para combater o fogo na base. Primeiro a gente resfria e depois a gente vai tentando minar por baixo, como na parte que está queimando madeira é um fogo em profundidade, a gente vai estabelecendo algumas táticas para que o mais rápido possível essa ocorrência seja encerrada, sem vítimas de preferência. Capitão, a gente recebeu justamente a mesma informação que vocês de se tratar de um depósito de madeira e de produtos químicos, como a gente disse logo no início dessa transmissão. O que eu lhe perguntei, na verdade, foi sobre esses imóveis vizinhos, porque eles têm parede com o local do incêndio, é colado mesmo. Inclusive, alguns estão sendo utilizados como acesso para os homens dos bombeiros. Eu imagino que todos já tenham sido desocupados, né, nesse momento, capitão? Sem dúvida, todo o entorno já foi desocupado. Agora nosso trabalho é interromper o fluxo junto com o CT, Polícia Militar, de veículos, né, para evitar que haja um acidente de trânsito também. A gente tem que pensar na periferia aqui do acidente, não só na zona quente, mas na zona fria também. Os imóveis ao redor, imediatamente colados, né, nesse galpão, já foram interditados, já foram evacuados. Vocês conseguem perceber que é muita fumaça saindo, então tem bastante trabalho aqui pra gente. E se alguém tiver mais alguma novidade, que está aqui, que tem alguma informação, pode procurar as equipes que a gente está à disposição. Capitão, isso é muito importante até para ajudar as pessoas. A gente vê muitos curiosos ali. Nosso helicóptero mostrou uma passarela com muitas pessoas paradas ali olhando o incêndio. A recomendação é que as pessoas não fiquem perto, né, capitão? E eu tô vendo que uma das faixas da Fernão Dias, a pista local, tá interditada, né? Olha a passarela, olha o que tem de gente nessa passarela, gente. E repare, ó, que a pista da direita, aqui debaixo do seu vídeo, né, que é a pista local que os bombeiros estão usando, tá até interditada, justamente para evitar a aproximação de curiosos, das pessoas, para proteger as pessoas dessa região, mas também para permitir o trabalho dos homens dos bombeiros, né, capitão? Tem que ser interditado, né? Exatamente. É difícil demais conter a população, a gente precisa contar com o apoio deles também, porque a gente interdita um lugar, eles entram para o outro, o pessoal quer tirar foto, quer postar nas redes sociais. Então, mais uma vez, a gente não sabe o que está queimando, qual o produto químico está queimando, isso pode ser prejudicial, a pessoa pode adquirir uma doença que vai levar para o resto da vida justamente por inalação de uma fumaça que a gente não sabe que é produto de que queima. Então, a gente precisa desse apoio das pessoas, mas é muito difícil no local da ocorrência conter, por mais que a gente isole, o pessoal sempre dá um jeito de passar a fita e entrar, querer se aproximar para estar mais próximo. Capitão, a senhora deu uma informação agora que é muito importante, a prestação de serviços, por isso que é muito importante a gente falar sempre com os bombeiros, que além do trabalho incrível que vocês fazem, ainda trazem tanta informação. A pessoa inala uma coisa dessa, não tem ideia de que produto químico é aquele e pode ter sequelas para o resto da vida. Não é só que ela vai ter uma tosse, vai passar mal, não é só isso. Ela pode ter um problema para o resto da vida, né, capitão? Exatamente, e as pessoas muitas vezes não têm nem ideia disso, ficam expostas, né? O vento pode virar a qualquer momento. Agora a fumaça não está vindo para cima da passarela, mas o vento pode mudar a qualquer momento e as pessoas inalarem
essa fumaça e achar que está tudo bem e pode desenvolver doenças futuras aí por conta dessa inalação. Capitão, a gente falou em 15 viaturas, eu até vi uma movimentação, eu acho que até talvez tenha chegado mais viaturas lá. A gente está falando em quantos homens do Corpo de Bombeiros trabalhando nesse momento no local, capitão? Até o início da nossa conversa tinham 15 viaturas, eu preciso confirmar, mas eu acredito que o número tenha subido. A gente acaba mandando mais apoio de água, mais apoio de resgate, mais apoio de viaturas de outros locais para ajudar em outras linhas. Então, desde que a gente começou a conversar, eram 15 viaturas, mas provavelmente esse número deve ter subido. Eu estou vendo ali, além das viaturas do resgate, e a senhora falou com propriedade, eu estou vendo algumas viaturas também da Polícia Militar ali, ajudando a fazer justamente a interdição, a segurança, e eu vi um caminhão-tanque gigantesco ali, que é justamente esse que eu acho que traz a água e a garantia da água para abastecer os caminhões que vão ser utilizados para jogar a água no local do fogo, né, capitão? Na verdade, é muito importante esse apoio da Polícia Militar e outros órgãos também. A gente é integrado, né? Então, eles vão cuidar dessa parte da segurança física do pessoal, vão cuidar de que ninguém saqueie nenhuma outra viatura, que infelizmente já aconteceu. A Polícia Militar é de extrema importância, que vai levar, inclusive, para o delegado de serviço a notícia da ocorrência para instauração de possível inquérito para verificar as possíveis causas do princípio de incêndio. Então, é importante que todos trabalhem de forma integrada para que todos acabam saindo ganhando na medida do possível diante de uma ocorrência dessa. Capitão, para a gente entender exatamente como funciona isso, quando vocês recebem um chamado desse, quando a informação já vem de que é um lugar onde tem produtos químicos e madeira, vocês já saem com uma movimentação grande, né, capitão? Já é uma estrutura rápida justamente para evitar. Eu estou impressionado, capitão, falando agora, e a imagem do nosso helicóptero passou muito perto ali da coluna de fumaça, a gente viu, está muito alto mesmo, né, capitão? Ou seja, continua queimando com grande intensidade. Exatamente. A gente tem a informação de uma ocorrência como essa, por exemplo, e a gente até confirmar, nós não confirmamos essa informação com os donos, enfim, com o pessoal que trabalha aqui. Mas a gente já vai preparado, tentando isolar o local para evitar que pessoas se aproximem e ninguém mais se fira, né? Porque a gente fica impressionado com isso. Eu vou reforçar esse apelo que foi feito aqui pela capitão para que as pessoas não fiquem em volta aí do incêndio. São muitos homens dos bombeiros trabalhando agora. Capitão, essa imagem está me chamando a atenção e vou dividir isso com a senhora aqui, porque me dá uma certa angústia isso. Vocês precisam de um preparo incrível, porque eu estou vendo aqueles homens do Corpo de Bombeiros, um deles especificamente ali, que está andando nesse telhado retorcido. O risco que ele corre ali, capitão, vocês têm que ter um preparo incrível para enfrentar uma situação como essa. Alô? Oi, capitão. Alô? Oi? Tá aí? Oi. Capitão, a senhora está no local, né, capitão? Agora ficou bem ruim a ligação, Zucatelli. Se o pessoal estiver por aqui, pode me procurar que eu estou no local para atender o pessoal. Eu vou informando para vocês das atualizações. Assim que eu tiver maiores, eu passo para a produção para manter todos informados em tempo real. Tá bom. Capitão, muito obrigado. Obrigado, bom trabalho para você. Bom trabalho, bom trabalho. Olha, a gente está vendo as imagens e eu estava dividindo ali com a Capitão Carolina. Eu imagino que você que está nos acompanhando tenha tido a mesma sensação que eu. Parte do teto já desabou, está escrito ali, você está vendo? E eles estão andando em cima daquele teto retorcido. Olha o preparo que um profissional desse precisa ter. Olha o que ele está fazendo ali, tá vendo? Tá vendo só esse homem dos bombeiros? Ele está andando num negócio que está absolutamente retorcido. A temperatura nesse piso que ele está, nesse local onde ele está pisando, que é esse telhado, deve estar uma coisa absurda, absurda. Então eles têm que ter tanto preparo e tanto cuidado para fazer isso. E tem que ser tudo muito rápido, não dá para esperar, não dá para esperar. Especialmente quando a gente está falando de uma área super povoada, é um imóvel coladinho no outro, você viu isso, e um local de grande movimentação, uma estrada. Para quem está fora de São Paulo, para você se localizar, esse encontro das rodovias Fernão Dias e Presidente Dutra é muito importante. É a zona norte da cidade de São Paulo. A rodovia Fernão Dias faz a ligação, essa rodovia que é ao lado do local do incêndio, faz a ligação com Minas Gerais. É o caminho para Minas Gerais, o caminho para municípios do interior paulista, de Atibaia, de Bragança Paulista, e é a estrada que leva a Minas Gerais. E a outra rodovia, a Presidente Dutra, que fica ali onde fica o aeroporto de Guarulhos, e é o caminho para o Rio de Janeiro. Então é um local de muito movimento de caminhões, é um lugar de muito
trânsito, normalmente o trânsito é parado por aí, é muito complicado e o fogo continua forte. Continua gigantesca essa coluna de fumaça. Eu estou aguardando ainda informações do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, para saber se isso já afetou os voos, se já houve alguma mudança nessa rota. A gente vai aguardar essa confirmação, já estamos falando aqui, nossa equipe já está em contato com o aeroporto para saber. A capitão nos disse, no início da nossa conversa, que ela viu os aviões passando ali próximos à coluna de fumaça, porque é aí que os aviões pousam, gente. Você não tem ideia do que passa de avião por aí. Daqui a pouco o nosso helicóptero vai conseguir mostrar isso. O tráfego aéreo aí é absolutamente intenso. Então daqui a pouquinho você vai ver algum avião passando por aí. Então é provável que já haja alguma orientação para as aeronaves que estão decolando e principalmente para aquelas que estão chegando e que não têm a menor ideia do que está acontecendo por aqui. Então é importante que a gente traga essa informação para você. E eu vou reforçar um apelo que eu já fiz, que a Capitão Caroline, porta-voz do Corpo de Bombeiros, já fez, para que as pessoas não se aproximem dessa região. Você tem que passar por lá, não é hora de ir para lá agora. Isso é muito perigoso. E se você mora nessa região, não fique próximo. Ela falou uma coisa que é muito séria, a gente não pensa nisso. Ah, se eu respirar um pouco de fumaça, vou tossir e tal. Não é só isso não, gente. Não é só isso não. Pode ter algum produto químico ali que vai causar prejuízo, que vai deixar sequela para a tua vida, para o resto da tua vida. Acabei de ouvir uma informação importante. Informação importantíssima para você. Primeiro, antes de eu passar essa informação, deixa eu só mostrar o que eu estou vendo na imagem. Agora a pista expressa da Fernão Dias, no sentido Minas Gerais, também foi interditada. Tá legal? Só para você entender. A local estava interditada, agora houve um fechamento, que eu imagino que seja temporário, mas está fechada também a pista expressa da Fernão Dias. Vou só confirmar, eu imagino que isso seja sentido Minas Gerais. Vou até pedir para a nossa equipe checar isso para mim, mas eu imagino que sim, tá? Eu imagino que sim. Informação do nosso comandante do nosso helicóptero, não há alteração, eles conseguem falar por rádio, ele falou com a torre de Cumbica e não há. Então, sentido Minas, então tá certo, é isso que eu falei mesmo, é no sentido Minas que a Fernão Dias está interditada. Esse incêndio está acontecendo às margens da Fernão Dias, no sentido Minas Gerais. O comandante do nosso helicóptero conversou com a torre de Guarulhos, não há desvio de rotas de aeronaves por enquanto, porque o vento, neste momento, o vento joga a fumaça para outro lado, que não está interferindo na rota das aeronaves. Informação importante, atualizada e confirmada pelo piloto do nosso helicóptero. Tá vendo a coluna de fumaça? Ela está indo para o outro lado. O aeroporto de Cumbica, para você entender, está para o lado direito. Está para o lado direito, está para o outro lado. Então, a situação é tranquila para os aviões, mas a situação ainda é muito grave. Por isso que está interditado, gente. Por isso que foi interditada a pista. Você está vendo? Está vindo um outro caminhão-tanque no sentido contrário, para abastecer as viaturas que estão usando a água para controlar o fogo. A gente vai voltar com novas informações a qualquer momento sobre esse incêndio aqui.